sente a vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Comente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Comente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na Rádio Empreendedora, um espaço onde as palavras não existem apenas para serem ouvidas, mas para despertar algo dentro de você. Eu sou Edmilson Silva, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360. Há mais de 2 décadas, caminho ao lado de pessoas que desejam fortalecer suas emoções, ampliar sua clareza e construir uma vida mais consciente, com direção e propósito. E é uma honra caminhar com você em mais um episódio. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Hoje quero convidar você a refletir sobre uma pergunta que talvez revele muito mais do que você imagina. Para onde a sua vida está caminhando? Não estou perguntando onde você trabalha, nem quanto você ganha, nem quais são os seus planos para os próximos meses. Estou perguntando sobre direção. Porque existe uma diferença muito grande entre estar em movimento e saber para onde está indo. Muitas pessoas acordam cedo, trabalham, cumprem compromissos, resolvem problemas, conquistam objetivos, mas, no silêncio da própria consciência, carregam uma pergunta que talvez nunca tenham tido coragem de responder. Será que esta é a vida que eu realmente desejo construir? Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de estar fazendo muitas coisas, mas sem perceber um significado maior, como se existisse um movimento, mas faltasse direção. Nos programas anteriores, reconstruímos fundamentos importantes. Falamos sobre a negociação interna, falamos sobre a raiz emocional da procrastinação, falamos sobre reconstruir a confiança, falamos sobre disciplina emocional, falamos sobre presença, falamos sobre identidade e talvez exista uma razão para essa sequência, porque antes de descobrir para onde ir, é preciso reencontrar quem está caminhando. Agora chegou o momento de dar mais um passo nessa jornada. Não apenas perguntar quem você é, mas descobrir
para onde essa identidade deseja conduzir a sua vida, porque o propósito não é apenas encontrar uma profissão, não é apenas alcançar resultados. O propósito é viver de forma coerente com aquilo que existe de mais verdadeiro dentro de você. Então desacelere por alguns instantes, respire profundamente e permita-se abrir espaço para uma pergunta que talvez esteja esperando há muito tempo para ser respondida. Não como posso fazer mais, mas como posso construir uma vida que realmente faça sentido. Agora, vem comigo para mais um episódio do Mente Flow 360. Etapa 1 da jornada: encontrando a direção. O vazio nem sempre significa falta de capacidade. Muitas vezes significa falta de direção. Existe uma sensação que muitas pessoas carregam em silêncio, um vazio difícil de explicar, e quase sempre a primeira conclusão é: talvez eu não seja capaz, talvez eu não seja bom o suficiente, talvez eu tenha perdido meu tempo. Mas e se esse vazio não tiver relação com a sua capacidade? E se ele estiver tentando lhe mostrar outra coisa? Porque existe uma diferença muito grande entre não conseguir avançar e não saber para onde caminhar. Imagine uma pessoa extremamente preparada, com conhecimento, experiência, talento, disciplina. Agora imagine essa mesma pessoa caminhando sem direção. Ela continuará se movimentando, continuará ocupada, continuará produzindo, mas dificilmente experimentará a sensação de realização. Porque movimento não é o sinônimo de direção. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. Alguém que faz muito, resolve problemas, assume responsabilidades, está sempre em atividade, mas quando o silêncio chega, surge uma pergunta difícil de ignorar. Por que, mesmo fazendo tanto, ainda sinto que falta alguma coisa? Talvez a resposta esteja exatamente aí. Não falta capacidade, falta clareza sobre a direção. E isso muda completamente a forma de olhar para a própria vida, porque quando acreditamos que o problema é incapacidade, lutamos para fazer mais. Mas, quando percebemos que o problema é direção, passamos a buscar sentido. Percebe a diferença? Uma pessoa sem direção tende a confundir produtividade com propósito. Acredita que, se trabalhar mais, preencher a agenda ou assumir mais compromissos, encontrará a resposta. Mas propósito não nasce do excesso de atividades. Ele começa a ser revelado quando existe espaço para escutar aquilo que faz sentido para a própria consciência. Talvez o vazio que você sente hoje não seja um sinal de fracasso. Talvez seja um convite. Um convite para parar de perguntar apenas o que eu preciso fazer e começar a perguntar em que direção a minha vida realmente deseja caminhar. Porque o vazio nem sempre anuncia um fim. Às vezes, ele anuncia que chegou a hora de encontrar um novo caminho e talvez essa seja exatamente a primeira etapa da jornada que começamos hoje. Etapa 2 da jornada. Resultado não é sinônimo de propósito. Nem todo caminho que produz resultados conduz à vida que faz sentido. Depois da pergunta que encerramos há pouco, talvez uma outra esteja surgindo dentro de você. Como saber se estou caminhando na direção certa? Essa é uma pergunta importante, porque durante muito tempo aprendemos a acreditar que resultados são a principal medida de uma vida bem-sucedida. Quanto mais conquistamos, mais imaginamos que estamos no caminho certo. Mas será que isso é verdade? Porque resultado e propósito não são a mesma coisa. Uma pessoa pode conquistar reconhecimento, pode crescer profissionalmente, pode alcançar estabilidade, pode construir patrimônio e ainda assim sentir um vazio difícil de explicar. Não porque lhe falta competência, mas porque lhe falta conexão com aquilo que realmente faz sentido. Talvez você conheça alguém que, aos olhos de todos, venceu na vida.
Mas, quando está sozinho, percebe que continua procurando algo que nenhuma conquista conseguiu preencher. Ou talvez essa experiência faça parte da sua própria história, porque sucesso e significado nem sempre caminham juntos. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas da vida: confundir conquistas com realização. Percebe? Nem todo caminho que produz resultados conduz ao seu propósito. Às vezes, ele conduz apenas às expectativas que outras pessoas construíram para você. Outras vezes, conduz ao medo de decepcionar e ao desejo de aprovação, à busca incessante por segurança. E sem perceber, a pessoa continua avançando, mas cada passo afasta um pouco mais de si mesma. Isso não significa abandonar responsabilidades, nem desprezar tudo aquilo que você já construiu. Significa apenas ter coragem para fazer uma pergunta que talvez nunca tenha sido feita com sinceridade. A vida que eu estou construindo também está construindo a pessoa que deseja me tornar? Porque propósito não é apenas chegar a algum lugar, é gostar da pessoa que você está se tornando durante a caminhada. Quando existe coerência entre quem você é, aquilo que você acredita e a forma como escolheu viver, os resultados deixam de ser apenas conquistas, eles passam a ter significado. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas realizam muito e mesmo assim continuam inquietas, enquanto outras, mesmo enfrentando desafios, experimentam paz. Não porque a caminhada seja mais fácil, mas porque sabem, porque continuam caminhando. E talvez a direção mais importante da sua vida não seja aquela que impressiona os outros, seja aquela que permite que você encontre verdade, coerência e paz quando estiver diante de si mesmo. Etapa 3 da jornada. O propósito é revelado durante a caminhada. Você não precisa descobrir toda a estrada para dar o próximo passo. Existe uma pergunta que acompanha muitas pessoas durante anos: como descubro o meu propósito? Talvez exista um equívoco escondido nessa pergunta, porque ela parte da ideia de que o propósito é algo pronto, como se estivesse esperando para ser encontrado em algum lugar. Mas, e se não for assim? E se o propósito não for um destino, mas uma construção? Pense por um instante na sua própria história. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Talvez nem seja a mesma pessoa de 2 anos atrás. Você amadureceu, aprendeu, superou desafios, mudou sua forma de enxergar a vida. Então, por que acreditar que o propósito deveria parecer completo desde o início? Talvez ele nunca tenha sido feito para ser revelado de uma só vez. Talvez ele seja revelado na medida em que você cresce, na medida em que você aprende, na medida em que amplia sua consciência sobre quem é e sobre aquilo que realmente importa. Percebe? Muitas pessoas permanecem paralisadas esperando uma grande revelação, esperando o momento perfeito, esperando um sinal definitivo. Enquanto isso, a vida continua acontecendo e talvez o propósito esteja sendo construído exatamente nas pequenas escolhas de todos os dias, naquilo que desperta sua atenção, naquilo que fortalece seus valores, naquilo que desperta em você o desejo de servir, de contribuir, de crescer, porque o propósito não nasce apenas de uma profissão. Ele nasce da coerência entre identidade, valores e direção. Talvez seja por isso que tantas pessoas só consigam compreender o propósito quando olham para trás, porque somente depois da caminhada conseguem perceber como cada experiência contribuiu para construir quem se tornaram. Os desafios ensinaram, as perdas fortaleceram, os recomeços ampliaram a consciência e aquilo que parecia não fazer sentido passou a revelar um significado muito maior. Talvez você esteja vivendo exatamente essa etapa,
Uma etapa em que nem todas as respostas apareceram. E está tudo bem, porque o propósito não exige pressa, exige presença, exige coragem para continuar caminhando, mesmo quando a estrada ainda não está completamente visível. Talvez o propósito que você procura nunca tenha estado esperando no final da caminhada. Talvez ele esteja sendo construído a cada passo consciente que você decide dar. E talvez seja exatamente por isso que a próxima etapa desta jornada não será conduzida por palavras, será conduzida pelo silêncio, pela música e pelo espaço necessário para que tudo aquilo que refletimos até aqui encontre lugar dentro de você. Eu acordei de frente pro chão, mão tremendo, peito em carvão. Mas vi teu olhar no corredor e o medo perdeu o motor. Dei meio passo, foi o bastante pra tirar o peso do instante. Se eu caio hoje eu aprendo, teu nome no corpo eu vou seguindo. A direção começa aqui, quando eu paro de fugir. Se o mundo pede mais de mim, eu vou até o fim. A direção começa com um passo consciente. Eu saio do escuro, eu sigo em frente. A direção começa com um passo consciente. Um passo consciente. Se eu tremer, eu vou. Se eu cair, eu vou. No bolso um sonho amassado, na boca um gosto de passado. Mas teu sorriso no meu peito deu forma ao que tava desfeito. Eu vi a rua virar estrada, com a coragem na minha cara. Não preciso correr sozinho, tenho fogo dentro do caminho. A direção começa aqui, quando eu paro de fugir. Se o mundo pede mais de mim, eu vou até o fim. A direção começa com um passo consciente. Eu saio do escuro, eu sigo em frente. A direção começa com um passo consciente. Um passo consciente. Se eu tremer, eu vou. Se eu cair, eu vou. Se a noite fecha meu peito, eu levo a chama no meu jeito. Não quero promessa vazia, quero a vida dia após dia. Respira, olha, sente. O chão responde diferente. A direção começa com um passo consciente. Eu saio do escuro, eu sigo em frente. A direção começa com um passo consciente. Um passo consciente. Se eu tremer, eu vou. Se eu cair, eu vou. Só mais um passo e eu chego lá. Só mais um passo e eu vou ficar. Etapa 4 da jornada. A direção começa com um passo consciente. Você não precisa enxergar toda a estrada para começar a caminhar. Depois de tudo que refletimos até aqui, talvez exista uma pergunta surgindo dentro de você. Se eu ainda não tenho todas as respostas, como eu posso começar? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da vida. Porque muitas pessoas acreditam que só poderão agir quando tiverem absoluta certeza do caminho. Esperam um momento perfeito, a decisão perfeita, o planejamento perfeito, mas a vida raramente funciona assim.
a clareza completa quase nunca chega antes do primeiro passo. Na maioria das vezes, ela nasce por causa dele. Pense por um instante na sua própria história. Quantas decisões importantes você só conseguiu compreender completamente depois de vivê-las? O aprendizado aconteceu durante o processo, a maturidade surgiu durante a caminhada, a confiança cresceu à medida que você avançava. Consegue perceber? A direção não se revela apenas para quem observa, ela se revela para quem decide caminhar. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permaneçam paralisadas durante anos, não por falta de capacidade, mas porque acreditam que precisam enxergar toda a estrada antes de dar o primeiro passo. E isso gera medo, gera insegurança, gera adiamento. Enquanto esperam todas as respostas, deixam de viver as experiências que poderiam revelá-las. Existe uma diferença importante entre agir por impulso e agir com consciência. O impulso ignora as consequências. A consciência aceita que nem todas as respostas estarão disponíveis antes da caminhada e, ainda assim, decide seguir, porque compreende que crescer também significa aprender durante o percurso. Talvez você não precise descobrir hoje todo o propósito da sua vida. Talvez precise apenas identificar qual é o próximo passo coerente com a pessoa que você está se tornando. Talvez seja uma conversa que vem sendo adiada, uma decisão importante, um projeto que permanece apenas no papel, um pedido de perdão, um novo aprendizado ou simplesmente a coragem de deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido. Porque toda grande direção começa exatamente assim, não com um salto extraordinário, mas com um passo consciente, um passo que respeita seus valores, sua identidade, seu momento, sua verdade. E quando esse primeiro passo acontece, algo muda. A vida deixa de ser apenas uma sequência de intenções e começa a se transformar em direção. Talvez o futuro que você procura não dependa de fazer tudo hoje. Talvez dependa apenas da coragem de dar, ainda hoje, o próximo passo consciente. Etapa 5 da jornada. Quando o propósito encontra coragem, a vida encontra significado. Toda transformação começa quando decidimos viver de forma coerente com quem realmente somos. Depois de tudo que percorremos juntos até aqui, talvez exista uma pergunta permanecendo dentro de você. O que realmente dá sentido à minha vida? Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que essa resposta estaria em uma conquista, em um cargo, em um reconhecimento, em uma condição financeira diferente. Mas, com o passar dos anos, muitas pessoas descobrem que significado não nasce apenas daquilo que conquistam. Nasce da forma como escolhem viver, porque propósito não é um troféu que se alcança, é uma direção que se constrói. E essa direção só ganha força quando encontra coragem. Coragem para mudar, coragem para recomeçar, coragem para dizer não ao que já não faz mais sentido, coragem para permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando isso exige escolhas difíceis. Talvez seja exatamente essa coragem que transforma sobrevivência em vida, porque sobreviver é apenas continuar existindo, é cumprir tarefas, é repetir rotinas, é permitir que os dias passem sem uma direção consciente. Mas viver é diferente. Viver é compreender que cada escolha revela a pessoa que você está se tornando. É perceber que o propósito não elimina os desafios, mas oferece uma razão para enfrentá-los. É descobrir que realização não nasce apenas do resultado, nasce da coerência entre aquilo que você acredita, aquilo que você faz e a pessoa que escolhe ser todos os dias. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, e isso não diminui a sua caminhada, porque ninguém recebe um mapa completo da própria vida. Recebemos oportunidades,
experiências, encontros, aprendizados e, passo a passo, vamos construindo uma história que começa a fazer sentido. Talvez o propósito nunca tenha sido sobre como encontrar um caminho perfeito. Talvez sempre tenha sido sobre como caminhar com consciência, com verdade, com coragem, com disposição para crescer sem abandonar aquilo que faz parte da sua essência. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a transformar a vida. Você deixa de viver apenas para cumprir expectativas, deixa de viver apenas para sobreviver e começa a viver para contribuir, para servir, para desenvolver pessoas, para construir relações mais verdadeiras, para deixar marcas positivas por onde passa. Porque, no final das contas, o propósito não será lembrado pela quantidade de conquistas que você acumulou. Será lembrado pela qualidade da transformação que a sua vida produziu na vida de outras pessoas. Talvez o maior propósito que alguém possa descobrir não seja apenas encontrar o seu lugar no mundo, seja tornar o mundo um lugar melhor, porque decidiu ocupar esse lugar com consciência, coragem e verdade. E talvez essa seja apenas mais uma etapa da sua jornada, porque a jornada Mente Flow 360 continua. Ao longo deste episódio, nós não falamos apenas sobre propósito, falamos sobre direção, falamos sobre identidade, falamos sobre coragem e, principalmente, falamos sobre a escolha de construir uma vida que faça sentido. Talvez a maior descoberta de hoje seja esta: o propósito não aparece pronto, ele é revelado na medida em que crescemos, na medida em que amadurecemos, na medida em que escolhemos caminhar com mais consciência, porque ninguém recebe um mapa completo da própria vida. Recebemos oportunidades para aprender, para decidir, para recomeçar, para construir uma direção que faça sentido. Talvez você ainda não saiba exatamente onde deseja chegar. E tudo bem, o mais importante não é conhecer toda a estrada, é não permanecer parado esperando todas as respostas, porque a vida responde de maneira diferente quando encontra alguém disposto a caminhar. Talvez o próximo passo que você precisa dar não seja o maior, talvez seja apenas o mais verdadeiro, aquele que respeita seus valores, sua identidade, sua história e a pessoa que você decidiu se tornar. Se esta reflexão despertou algo dentro de você, não permita que ela termine quando este programa terminar. Transforme essa consciência em movimento e, se este foi seu primeiro contato com o Mente Flow 360, quero fazer o convite. Comece pelo programa número 1. Cada episódio desta jornada foi cuidadosamente construído para fortalecer sua clareza, ampliar sua consciência e ajudá-lo a construir uma vida com mais direção e propósito. Tenho convicção de que cada etapa fará ainda mais sentido quando vivida na sequência que foi pensada. Toda essa jornada está disponível no canal oficial do Mente Flow 360 no YouTube. Continue caminhando conosco através do Instagram, @menteflow360, Rádio Empreendedora, @radio.empreendedora. E se você sente que chegou o momento de organizar melhor a sua vida, fortalecer sua clareza, compreender sua direção e construir uma estratégia para viver com mais consciência e propósito, será uma honra caminhar ao seu lado. Entre em contato conosco, WhatsApp 976737623 DDD 11, e-mail menteflow360@gmail.com. Toda grande transformação começa com uma decisão e muitas vezes essa decisão nasce a partir de uma única reflexão. Eu sou Edmilson Silva, terapeuta de ressignificação, criador do método CVR, fundador do Mente Flow 360. Há mais de 2 décadas, caminho ao lado de pessoas que decidiram reconstruir suas histórias com mais consciência, equilíbrio e direção.
e foi uma honra caminhar com você em mais uma etapa da jornada Mente Flow 360. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta a sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol. Na estrada do saber, sob o mesmo sol. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves. Terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta. No horizonte amplo, a visão completa. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.